Duas alianças. A doutrina da aliança desempenhou um papel de destaque na teologia puritana. Na área de hermenêutica bíblica, os puritanos defendiam duas alianças históricas entre Deus e o homem, a saber, a aliança das obras e a aliança da graça. É claro que existem outras alianças nas Escrituras, mas essas duas fornecem a estrutura para entender como Deus se relaciona com a humanidade. A aliança das obras se refere ao homem no estado de inocência original e a aliança da graça se refere ao homem no estado de pecado. Essas alianças não são totalmente antitéticas, como se não tivessem nada em comum, mas ao mesmo tempo existem diferenças importantes entre elas. Algumas das semelhanças e diferenças serão destacadas aqui, a fim de mostrar de que maneira essas duas alianças funcionam, como categorias hermenêuticas no pensamento puritano. Um teólogo puritano que escreveu amplamente sobre a doutrina da aliança foi Patrick Gillespie, em 1617 a 1675, a explicação da Arca do Testamento, em 1681. Ele dedica muitas páginas para ressaltar as semelhanças e diferenças entre as alianças das obras e da graça. Antes de passar a analisar as diferenças entre as duas, primeiro ele considera várias semelhanças. Em ambas, Deus foi a causa eficaz, ou seja, é o autor das duas alianças. Em ambas as causas, motora é a graça de Deus. Alguns puritanos, por exemplo, Francis Roberts, em 1609 a 1675, não estavam muito dispostos a empregar as palavras obras e graça como a principal maneira de designar essas duas alianças, pelo simples motivo de que em ambas havia muitíssimo de graças e favor. A semelhança de todos os reformados ortodoxos daquela época, Gillespie admite que na aliança das obras a condição era a obediência e que a recompensa era resultado das obras. Entretanto, mesmo aquela aliança era até aquele ponto uma aliança da graça. Não somente é fato que a graça de Deus forneceu a razão para o estabelecimento da aliança no Éden, mas também que Deus dotou livre e perfeitamente o homem com todos os hábitos da graça. Além do mais, a recompensa prometida foi graciosa, porque a obediência de Adão era incapaz de fazer por merecer qualquer coisa da parte de Deus. O alvo das duas alianças é a glória de Deus, ou seja, ao acompanhar a tradição reformada, a teologia puritana sempre considerou a glória de Deus como o sumo fim de todas as ações de Deus. Se na primeira aliança a graça de Deus foi glorificada, na segunda aliança o foi ainda mais na pessoa de seu Filho, a qual, para demonstrar sua importância, tem o privilégio do título Aliança da Graça. Nos dois casos, Deus entra em aliança com o homem. No entanto, mais especificamente, em cada aliança, Deus entra em aliança com uma pessoa pública, um representante. No Catecismo Maior de Westminster, pergunta 22, na primeira, com Adão, como cabeça federal, representante, e na segunda, com Cristo, como cabeça federal, representante, daqueles incluindo na aliança da graça. Adão é o cabeça de sua descendência natural. Cristo é o cabeça de sua descendência espiritual. Daí o termo federalismo. Em cada aliança, Deus proporcionou força ou capacidade àqueles que estavam em aliança com Ele para satisfazer as condições das alianças. Em virtude de Adão ter sido criado à imagem de Deus, este o dotou de um poder ou força que era natural a ele. A força de Adão era natural, mas a força dada à posteridade espiritual de Cristo é sobrenatural, a saber, o poder da graça de Deus e do Espírito Santo. Embora entre os puritanos não houvesse pleno acordo sobre o papel que a teologia natural e a sobrenatural tiveram tanto antes quanto depois da queda, todos concordavam
que para satisfazer condições da aliança da graça, os pecadores precisavam de ajuda sobrenatural de Deus. As duas alianças também concordam no aspecto de que são eficazes em alcançar a finalidade para as quais Deus as fez. A aliança das obras ainda é eficaz após a queda, não só no sentido de que pecadores possam se justificar de acordo com as condições dadas a Adão, mas como maneira de amaldiçoá-los e condená-los. A aliança da graça possui uma eficácia inexistente na aliança das obras, porque o Filho de Deus se sujeita a uma aliança de obras, para alguns, especificamente a aliança da redenção, em favor dos eleitos. Por este motivo, as promessas da aliança são eficazes para a descendência de Cristo, pois juntas, a pessoa e a obra de Cristo proporcionam um fundamento inabalável em que repousam as bênçãos da aliança da graça. As alianças das obras e da graça também exigem a mesma coisa, a saber, uma justiça perfeita que capacite a pessoa a permanecer inabalável diante do tribunal de Deus. Por exemplo, no caso de Adão, na primeira aliança, sua justiça foi verdadeira e inteiramente sua, mas na segunda aliança, sua justiça foi sua somente mediante imputação. Nas duas alianças, as condições são estabelecidas por Deus e não pelo homem. De fato, em termos gerais, em ambas existem fé e obras. Obras era a condição da primeira aliança, mas a fé estava presente em Adão, mesmo que fosse uma fé natural. Conforme defendido por Thomas Golden, na aliança da graça, exige-se fé no mediador para a justificação, mas as obras não são excluídas como condição desta aliança. Na primeira aliança, as obras antecedem a recompensa, ao passo que a segunda aliança, as obras seguem a recompensa, justificação. Ambas as alianças possuíam sacramentos como sinais e selos. Por fim, Gillespie assinala que nas duas alianças, os confederados, para satisfazer as condições dessas alianças, e perseveram no estado de vida em aliança, precisavam de algo mais do que a graça habitual. Para perseverar no jardim, a duração e o tipo de recompensa eram assuntos abertos ao debate entre os puritanos. Adão precisava de mais do que graça habitual, precisava da influência do Espírito para ser confirmado, as quais não lhe foram prometidas. Em outras palavras, a perseverança no jardim deve ter sido uma graça sobrenatural dada a Adão. Da mesma maneira, na aliança da graça, os crentes precisam da graça sobrenatural para preservar na aliança. Depois de analisar a semelhança entre as duas alianças, Gillespie volta a atenção para as diferenças, que são múltiplas e significativas. Embora as duas alianças tenham o propósito de promover a glória de Deus, mesmo assim diferem em suas finalidades específicas. A primeira aliança foi feita com o homem em inocência. Ele devia, por meio de obediência, perseverar no jardim. A segunda aliança foi feita com o homem pecador, a fim de restaurá-lo à felicidade. A felicidade original que Adão possuía é bem inferior à felicidade que os santos da aliança da graça desfrutarão. Era comum os puritanos afirmarem que os santos desfrutavam de privilégios bem maiores na aliança da graça do que Adão desfrutou no Éden. Não apenas Gillespie, mas também Thomas Golden, em sua exposição da aliança das obras, destaca decididamente o estado superior dos crentes na aliança da graça, os quais desfrutam da graça sobrenatural, em contraste com os privilégios naturais de Adão na aliança da natureza. No entendimento de Gillespie, aqueles da segunda aliança possuíam uma certeza de perseverança que Adão jamais teve. Um argumento importante em favor da posição de Gillespie é que a união mística e espiritual com Cristo, na qual existe a promessa e a garantia das bênçãos que ele obteve para seu povo e que foi dada na aliança da graça, é muito superior à mera união moral, isto é, uma união de afeições que Adão teve com Deus. Além disso, o crente possui a Deus e a Cristo, que habita nos eleitos. João, capítulo 14, versículo 20 e Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Um privilégio que Adão não teve.
O objetivo da aliança das obras era a glória de Deus como Criador, mas na aliança da graça, o alvo é a glória de Deus como Redentor. Assim, sendo os atributos de Deus se manifestam em maior abundância na aliança da graça, porquanto sua graça e misericórdia refugem na salvação dos homens. Em Jesus Cristo, os atributos de Deus recebem um novo e glorioso lustro. São muito mais glorificados do que eram ou poderiam ter sido na aliança das obras. João, capítulo 12, versículo 28, capítulo 17 e versículo 4. Voltando à questão da força para perseverar, Gillespie observa como a aliança das obras dependia mais de Adão e de sua força natural, ao passo que na aliança da graça, os crentes dependem bem mais de Deus e de sua graça. Os mandamentos da primeira aliança não exigiam nada além de obras, e até a fé que Adão tinha no jardim era considerada uma obra. Na segunda aliança, a fé é uma graça evangélica, isto é, fé considerada como instrumento que é não como um ato gracioso da alma. Dito isto, é com um olhar sempre consciente na teologia antinomiana, Gillespie defende que tudo que a aliança das obras ordena, a aliança da graça também ordena, embora com finalidades bem diferentes. De fato, a aliança da graça é mais exigente que a aliança das obras, pois ordena convenção, arrependimento, fé em Cristo, autonegação, mortificação e levar a cruz de Cristo. Apesar disso, a aliança das obras exige obediência perfeita e perpétua, enquanto a aliança da graça admite obediência sincera. Por este motivo, quando fala das condições de cada aliança, Gillespie comenta que, embora as duas alianças exijam certas condições, são opostas, quer dizer, a aliança das obras se mantinha pelas obras como sua condição, mas a aliança da graça se mantém pela fé como sua condição. Em particular, na esfera da justificação, pois as obras não fazem parte da justiça da segunda aliança, como a fé fazia parte da justiça da primeira. Tampouco é a fé a nossa justiça na aliança da graça, como as obras, ou era na aliança das obras, mas um instrumento apenas pelo qual uma justiça perfeita é recebida em Cristo. Esse tipo de linguagem cuidadosa foi necessário a fim de proteger a doutrina protestante da justificação pela fé somente, salvaguardando de tendências legalistas neonomianas que estavam se infiltrando sorrateiramente na igreja pelas portas dos fundos, enquanto os puritanos lutavam firmemente contra ideias antinomianas que entravam pela porta da frente. Com base nisso, Gillespie postula que as condições da primeira aliança não eram um ato isolado de obediência, mas múltiplos atos de obediência. Mas na segunda aliança, o ato inicial de uma fé viva em Cristo cumpre a condição da aliança. Com certeza, os crentes continuarão a exercitar sua fé viva, mas assim que creem em Cristo, têm direito à vida no céu, o que não foi o caso de Adão. Na aliança das obras, a capacidade de cumprir as condições era inata em Adão, mas na aliança da graça, as condições cumpridas pelos crentes não são propriamente suas. Efésios, capítulo 2, versículo 8, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Ao argumentar desta maneira, Gillespie tem em mente não apenas os erros dos antinomianos, que negam condições, mas também os dos teólogos arminianos, que transformam a fé numa obra. Ao expor as semelhanças e diferenças entre as alianças das obras e da graça, Gillespie oferece uma estrutura de como teólogos puritanos entendiam o alcance da história bíblica. Existem duas maneiras pelas quais os homens encontram aceitar a Deus: pelas obras ou pela fé. A primeira era possível na primeira aliança, mas com a entrada do pecado no mundo, os pecadores precisam não confiar em si mesmos, mas colocar sua fé naquele que se sujeitou à aliança das obras, ou então ser condenado por deixarem eles mesmos de satisfazer as condições da aliança das obras. A obra de Gillespie se destaca como análise perspicaz de como os puritanos explicavam suas leituras dicotômicas da Bíblia. Reconheciam plenamente a semelhança entre as duas alianças, ao mesmo tempo que insistiam vigorosamente numa antítese absoluta na questão de como um pecador pode ser justificado diante de Deus.
duas alianças.